São... Gente, hoje é sexta-feira santa, deve ser um dia de calor e pancadas de chuvas em todas as regiões do país. Em algumas cidades do sul e do centro-oeste, os termômetros podem bater, olha só, quase 40 graus. As temperaturas estão bem altas desde a semana passada. Ontem, Porto Alegre, a capital dos gaúchos, chegou a registrar 38 graus. Uma das temperaturas maiores do ano para uma capital no Brasil. Mas vamos ver aqui então quais são as máximas de hoje. Vai aparecer aqui no nosso telão. Porto Alegre deve fazer 30 graus. Floripa, 32 graus. Campo Grande, 33. Belo Horizonte, 29. Salvador, 30 graus. Cuiabá, sabe ser quente Cuiabá, hein? 32 graus é a máxima. Manaus, 31. E Teresina, 34 graus. Vão ter que evitar aqui fazer um peixe assado hoje na sexta-feira santa, porque o calor do forno do fogão com o calor externo não fica muito fácil a situação. As chuvas vão continuar caindo sobre a costa norte do país. Tem risco de temporais entre o Maranhão e o interior de Pernambuco. Tem atenção também a Goiás e o centro-sul de Minas, porque pancadas podem se formar ao longo do dia. O tempo firme, onde a gente vê em amarelo aqui no nosso mapa, compreende o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul. Também tem o norte do Rio de Janeiro ao centro da Bahia. A condição para São Paulo hoje é de temperatura ainda até os 29 graus. O sol até aparece, mas às tardes, a tarde de hoje vai ter pancada de chuva, só que essas pancadas são isoladas. Por aqui a máxima é de 29 graus e no Rio de Janeiro também temos pancadas de chuvas previstas, só que a máxima por lá é mais quente, 31 graus. Só que chuvas e temperaturas elevadas acabam trazendo outros riscos. Ontem, por exemplo, lá na capital fluminense, teve ruas que ficaram alagadas, uma chuva muito intensa acabou trazendo prejuízo para a cidade. E a Roberta Camargo chega ao vivo com a gente aqui no Novo Dia e vai nos contar mais sobre essa chuvarada que acabou trazendo transtornos para o Rio. Bom dia para você, Roberta, bem-vinda! Oi, Estevam, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. A Roberta Camargo também ficou ilhada na chuva, tá? E aí, para a gente falar sobre isso, choveu muito em vários pontos do Rio de Janeiro ontem. E eu estava num lugar que não estava muito longe de casa, mas eu fiz o que a gente tem que fazer, que é permanecer onde está. Porque não adianta tentar sair correndo no meio da chuva, no alagamento, porque onde eu estava tinha alagamento, aqui na Zona Norte, na Tijuca, tinha alagamento. E alagou assim em vários pontos da cidade diferentes. A gente tem aqui um ranking, Centro de Operações Rio passou para nós, dos lugares em que mais choveu até às 8 da noite de ontem. São Cristóvão, que na Zona Norte, foram 40 milímetros de chuva. Urca, na Zona Sul, 33 milímetros de chuva. Anchieta, 29 milímetros. Madureira, 26 milímetros. Laranjeiras, 26 milímetros também. Para quem está ouvindo a gente e não é do Rio de Janeiro entender, eu estou falando aqui de Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, em vários lugares da cidade diferentes. Então, assim, hoje tem previsão de pancada de chuva de forma isolada, com raios, com ventos fortes também, à tarde e à noite, máxima de 36 graus aqui para a capital do Rio, segundo o Alerta Rio. Mas a gente tem que reforçar que, embora seja isolado, que a previsão diz isso mesmo ontem, né, que era uma previsão ali de pancada de chuva isolada, a chuva tomou conta da cidade. Tem uns vídeos que estão viralizando na internet, inclusive, mostrando como que choveu no Rio de Janeiro ontem. Em Deodoro, por exemplo, choveu muito, ventou muito forte por lá. Foram mais de 78 quilômetros por hora de vento ontem ao final da tarde. Tem imagem das pessoas no trem ali, tentando pegar o trem, porque assim, de fato, os trens pararam de funcionar também. O ramal Deodoro foi prejudicado por conta dessa chuva. VLT também teve que parar de funcionar, algumas linhas de VLT tiveram alteração, porque funciona aqui no centro da cidade, também tiveram alteração porque estava tudo alagado. E é importante também ressaltar que ontem foi véspera de feriadão também, né? Muita gente folga hoje, tem feriado hoje, e aí ontem saiu do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Essa chuva intensa, forte, no final do dia ali,
bem na hora do rush, pessoal saindo de casa para ir viajar. Gente, não sai de casa. Está chovendo muito, permanece onde está. Ali 1 hora a mais que você ganha também ali uma tranquilidade, porque a dor de cabeça de ficar parado no meio da chuva não é fácil não, viu, Estevão? Olha, Roberta, ainda mais desprevenida, né? Imagina só, você está no seu dia, está trabalhando, está fazendo algum compromisso e fica ilhado, é transtorno danado. Te recomendo, então, Zé, com essa chuvarada, deixar uma galocha aí pertinho de casa, que pode ser que você volte a ter que utilizar. Roberta, obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho você volta aqui com a gente no Novo Dia. 7h03 da manhã, pelo horário de Brasília, esse feriado de Páscoa chegou, mas o clima promete mudanças em várias regiões do país, até como nós mostrávamos aqui anteriormente no nosso mapa. Isso que fica aqui o apelo. Quem vai pegar a estrada ou planeja aquele almoço em casa precisa ficar atento, porque o feriadão promete ser quente e com pancadas de chuva pelo país. E nós chamamos aqui para essa conversa o meteorologista e sócio-diretor da Notus, o Alexandre Nascimento, que nos ajuda a explicar o tempo para os próximos dias por aqui. Alexandre, um bom dia para você, seja bem-vindo. Olá, Estevão, muito bom dia a todos. Alexandre, pegando agora o gancho da Roberta com essas pancadas de chuvas que acabaram trazendo transtornos para a população, deveremos ter esse fenômeno mais uma vez lá no Rio ou não? Tem risco sim, não só para o Rio de Janeiro, como Minas, o estado de Goiás, né, ali o interior de São Paulo, principalmente entre o Vale do Paraíba, o Norte Paulista, e aí depois, né, o restante do Centro-Oeste, ali entrando para o Goiás, do Distrito Federal, região Norte e parte também da região Nordeste, especialmente ali, né, entre Maranhão e Piauí. O dia amanheceu com muitas nuvens, com chuvas espalhadas por esses estados, aí inclusive com um registro aí de chuva forte. Então, todas essas áreas aí estão no risco sim, viu, Estevão? Bom, a gente está falando de chuva, mas tem um calorão também previsto, né, Alexandre, para muitas regiões, um calorão que não é tão comum para essa época do ano. Quais estados devem ficar mais atentos? A população que vive nesses locais deve ficar mais atenta com o calorão, porque o feriado é de muita diversão, de muito passeio, descanso para muitos. E ali, aquele preparo na beira do fogão com a temperatura alta, às vezes não dá certo. Eu falo isso várias vezes porque eu passo por isso. Às vezes estou ali no forno, na churrasqueira e o calorão fora acaba prejudicando ainda mais. Olha, de forma geral, as temperaturas estão aí superando com facilidade a marca dos 30 graus, né, em grande parte do Brasil, mas o destaque fica para o interior dos estados do Sul e também para Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, a temperatura pode chegar aí a 35, 36 graus. No restante do Brasil, né, as temperaturas aí chegando a 30, 32 graus. São Paulo, para a cidade de São Paulo, né, um pouquinho abaixo disso, 29, Curitiba 27. São temperaturas altas, né, que um pouco mais altas do que o normal para a época do ano, mas isso tem uma explicação, Estevão. A gente está no comecinho, né, do outono. Então é normal, nessa época do ano, a gente ainda ter características típicas de verão, né? O outono é uma estação de transição, então é normal no começo dela a gente ter dias típicos de verão, assim como, né, daqui um mês e meio, a gente vai estar falando, olha, né, o inverno já começa a dar as caras, porque lá para o final do outono já é normal a gente ter aí alguns dias com aquele jeitão de inverno. Então é isso, o Brasil, dimensões continentais, né? Então o calor às vezes se espalha por algumas regiões. Daqui uns 10 dias a gente tem uma frente fria que vai trazer um pouco de frio para o centro-sul do país e o clima continua sendo notícia de norte a sul. E aí, né, pela mesma explicação, como a gente está no começo ainda do outono, é normal a gente ter os dias típicos de verão e por isso que essas pancadas de chuva que a gente relatou há pouco, elas terminam acontecendo. Ainda são, né, com aquele jeitão típico de verão, ou seja, o dia amanhece com sol, a temperatura sobe e à tarde vem as pancadas de chuva com raios. É sempre muito importante também, né, Estevão, as pessoas estarem atentas, como a repórter lá no Rio falou, né, não tentar enfrentar, né, as enxurradas, porque com a água não se brinca, né? Com certeza, né? Esse é um conselho para a vida toda. Tentar buscar um local seguro, ficar por ali até a intensidade do fenômeno passar.
Nós conversamos com o meteorologista e sócio-diretor da Notus, o Alexandre Nascimento. Alexandre, obrigado pela sua participação. Um ótimo feriado, uma ótima Páscoa para ti. Para vocês também, até a próxima. Até a próxima.